a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, meu Deus. Porque, meu Deus, o propósito de estar hoje aqui, meu Deus, é para que, quando chegar aquele grande dia, eu seja, meu Deus, vestido com veste de justiça, e que assim aconteça com a tua igreja, Deus. Que eles também sejam vestidos com vestes de justiça, porque o Senhor é justo, o Senhor não é injusto, e o Senhor age com justiça. E o Senhor não esquece de nenhum dos seus. Sempre o Senhor está ao nosso lado. O Senhor sempre nos ampara. O Senhor sempre nos livra do dia mau. E que seja sempre assim, Deus. Até que o Senhor volte. Que venhamos perseverarmos. Permanecermos firmes na tua presença, porque eu sei, meu Deus, que a cada dia nós temos que lutar contra o nosso eu, contra a nossa vontade, para que não venhamos pecar contra o Senhor, para termos direito à árvore da vida, aleluia, para sermos revestidos com as vestes de justiça, Senhor. Meu Deus e meu Pai, no capítulo 3, a partir do verso 14, aleluia, a última carta à Ásia, direcionada às igrejas da Ásia Menor. Nós vemos já com essas 7 sexta-feiras falando sobre as igrejas da Ásia Menor. Amém? Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Todos já encontraram? Então acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas cartas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós já falamos de 6 cartas e agora vamos falar dessa carta que é direcionada à igreja em Laodiceia. Louvado seja Deus. O Vale de Rico, na Ásia Menor, tinha 3 cidades principais: Colossos, conhecida por suas fontes de água fria; Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais; e Laodiceia, conhecida por sua igreja morna, que causou enjoo no seu Senhor. Aleluia. A igreja em Laodiceia é citada no Apocalipse, e na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, a partir do verso 3 ao 16, as cidades de Laodiceia, Colossos e Hierápolis, veja lá em Colossenses 4:13, ficavam no vale do rio Rico. Laodiceia situava-se no local da cidade moderna de Denizli, Turquia, no cruzamento de estradas principais da Ásia Menor. Antigamente, a água da cidade via arqueduto das fontes termais ao sul da cidade, até chegar em Laodiceia. A água
ficava morna, a qualidade dela não era boa e a cidade ganhou a reputação de ter água não potável. Ao engolir esta água, muitas pessoas vomitavam. Semelhantemente, Jesus sentiu vontade de vomitar de sua boca a igreja de Laodiceia. Olha só, você vê que quando nós tomamos uma água, que ela é uma água morna, e muitas vezes uma água salobra, quando nós ingerimos, que chega no nosso estômago, a gente sente aquela ânsia de vômito. E assim, Jesus, ele sentiu vontade de vomitar na igreja de Laodiceia, porque ela era uma igreja morna. Mas vamos acompanhar mais na frente. Aleluia, capítulo 3, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é Jesus falando. E ele pediu para que o anjo da igreja escrevesse. E a igreja do Senhor, ela não tem que ser uma igreja morna, nem fria. Ela tem que ser aquela igreja quente, avivada, para levar a palavra de salvação para os que estão aí nesse mundo se perdendo, que não querem dar ouvidos à voz do Senhor. E isso é um trabalho da igreja, não apenas na época da Ásia Menor, na Ásia Menor, mas hoje então a igreja tem que trabalhar muito para que o reino de Deus venha a ser povoado mais e mais, e que ao evangelizarmos as pessoas, elas venham para a casa do Senhor, porque o Senhor ele gosta de ver a sua casa cheia, para que as pessoas ouçam a sua voz, a sua palavra, não a palavra de homem, mas a palavra de Deus. Glória a Deus. Outras características de Laodiceia servem como base para a linguagem desta carta. Foi conhecida como um centro bancário. A região produzia lã preta e um tipo de colírio para os olhos. Vamos ver aqui o que diz a palavra. Aleluia. Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aleluia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aleluia. Tem tanta gente neste mundo que eles, por terem muitos bens, possuírem muitos bens, muitas coisas, eles acham que não precisa de nada. Mas Jesus diz aqui na sua palavra, mas ele não sabe que ele é cego, pobre, miserável, nu, infeliz, porque ele não tem a maior riqueza que todo homem precisa ter, que é a presença de Deus em sua vida.
E nós devemos sempre buscarmos a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O amém. Esta palavra vem de origem hebraica. No começo de uma afirmação significa certamente ou verdadeiramente. No fim pode ser entendida como que seja assim. Jesus é a palavra final, a autoridade absoluta. Jesus, ele é a autoridade absoluta. Aqui na terra existem muitos poderosos, e por se sentirem poderosos não querem se converter para Jesus. Eles confiam no poder que ele tem aqui na terra, que hoje ou amanhã esse poder pode passar dele, e ele pode morrer e no dia do juízo ser lançado no lago de fogo, porque ele deixou de confiar em Jesus para confiar no seu pobre poder, um poder que só levou ele para a ruína, para a destruição. De tudo ele possuía, tinha de tudo, do bom e do melhor, as melhores roupas, os melhores sapatos, as melhores comidas, e não estava nem aí para aquele que estava precisando de um pão, precisando de um copo com água. Aí ele acha que quando ele morrer, ele vai para a glória, mas não, porque lá na glória só vão entrar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não é religioso nenhum que vai entrar no céu, não é nenhum desses poderosos aqui da terra que vai entrar, que acha que pode entrar do jeito que ele age, do jeito que ele seja, e jamais ele vai se vestir de uma vestidura branca, porque a vestidura branca que acabei de ler para você aqui representa a justiça de Deus, e Deus, ele é justo, ele age com justiça. Nós vamos ser revestidos de vestiduras brancas, ou seja, da justiça de Deus. Quando aqui no Apocalipse fala sobre a vestidura branca, fala da justiça de Deus, porque ele é justo e verdadeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Quase a mesma descrição encontrada em 1:5. Jesus traz o verdadeiro testemunho sobre seu Pai e a vontade dele para com os homens. Ele fala a verdade em cada promessa e cada advertência que vem da sua boca. O princípio da criação, esta expressão admite duas interpretações, dependemos de informações de outros trechos bíblicos para escolher o sentido correto. A frase em si pode ser entendida no sentido passivo, o primeiro criado por Deus, ou no sentido ativo, a origem ou a fonte da criação. A diferença é óbvia e enorme. Jesus é uma criatura ou o eterno Criador? Ele foi feito por Deus ou é Deus? A resposta vem de outras passagens. Jesus é eterno. Lá em João 1:1 e aqui no Apocalipse 18, o primeiro e o último. Ele é Deus conosco, lá em Mateus 1:23, o verdadeiro Deus que se fez carne, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Ele é o Eu Sou, está lá no Evangelho de João 8:24 e 58. Veja Êxodo 3:14.
o soberano Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17, 14. Jesus não foi criado, ele não veio a existir, ele é eterno, ele é Deus. Quem não aceitar este fato morrerá no seu pecado. Aleluia. E diz mais: conheço as tuas obras, como fez com todas as igrejas destes 2 capítulos. Jesus expressa o seu conhecimento íntimo da igreja em Laodiceia. Ele anda no meio dos candeeiros. Aleluia. Que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. As águas termais de Hierápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito. Isso que eu falei agora há pouco, que quando tomamos água morna, salobra, quando ingerimos, que ela bate no nosso estômago, nós sentimos aquela ânsia de vômito. Aleluia. E aqui o estudo fala sobre isso. Assim estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, contente no seu estado de autossuficiência e falsa confiança, e sentiu-se vontade de expulsá-la de sua presença. E hoje não é diferente. Nós vemos muitas igrejas aí que elas se acham autossuficientes, ou seja, elas acham que não precisam do Criador. Mas nós não apenas precisamos do Criador, mas dependemos do Criador. Porque lá em casa, semana, a gente falando sobre precisar de Jesus, eu disse: eu não preciso de Jesus, eu dependo tão somente dele. Eu dependo tão somente dele, da misericórdia dele, do perdão dele e do amor dele. Porque se eu for confiar em mim, me achando autossuficiente, coitado de mim. Coitado. Nós temos que confiar no Senhor, porque Ele tudo pode. Mas a gente, eu sou pequenininho, o tamanho do menor grão de areia, sou um verme, pior do que um verme. Aí vou me exaltar, me achar autossuficiente, negativo. Nós temos que confiar no Senhor Jesus. Aleluia. As afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletiam o verdadeiro estado dela. É fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesma, mas Jesus não foi enganado e ele jamais será enganado. É por isso que nós temos que sempre fazer uma reflexão da nossa vida espiritual, para ver se realmente nós estamos agradando a Deus ou não. Temos sempre que fazer um autoexame sobre a nossa vida espiritual, como é que nós estamos com Deus, se o que nós estamos fazendo está de acordo com a palavra de Deus, se aquilo que nós estamos testemunhando é um testemunho verdadeiro ou não. Se não é um testemunho verdadeiro, nós temos que parar
e praticar as boas obras. Porque Jesus, Ele sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, nossos rins. Ele nos conhece por fora e por dentro. Nós não devemos nem querer conhecer por dentro, porque nós não conhecemos. Muitas vezes o homem acha que ele conhece a si próprio, mas não, o coração do homem é enganoso. E nós temos que confiarmos tão somente em Deus. Aleluia. E sempre nós devemos falar a verdade, nunca mentirmos, mas falar a verdade. Porque a verdade é onde ela chega e ela entra e ela coloca por terra a mentira. Aleluia. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou a ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo, e foi reedificada com recursos próprios, sem auxílio do governo romano. Parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência, perigosíssima, num rebanho de ovelhas que precisa seguir o seu bom pastor. Numa cidade conhecida por tratamentos de olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico. Precisavam da humildade dos publicanos e pecadores. Lucas 5, 31 e 32. Numa cidade que produzia roupas, lã, a igreja estava nua, sem a vestimenta de justiça oferecida por seu Senhor. Está lá em 2 Coríntios 5:3, Colossenses 3, 9 e 10. Aconselho-te, Jesus não elogiou a igreja em Laodiceia, mas ofereceu um conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com Ele. Sugeriu 3 coisas necessárias para a igreja: comprar de Cristo o ouro refinado. A verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro, refinado pelo fogo. Comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça. Comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus. Está lá em Mateus 15, 14, 23, 25 e 26. É o mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo. Está lá em 2 Pedro 1, 19. Aleluia. Vamos lá para Apocalipse novamente, capítulo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. Sê, pois, zeloso e arrepende. A solução ao problema dos discípulos em Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Precisavam do zelo para com Deus para se arrependerem. Talvez você que está aí me assistindo está se achando assim, autossuficiente, achando que não precisa se arrepender, mas você precisa sim se arrepender, para que você seja vestido com as vestes de justiça. E agora o versículo que eu mais amo aqui nessa carta, verso 20
eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Você quer cear com o Senhor? Arrepende-te dos teus pecados. Arrepende dos maus caminhos pelos quais você está andando. Volta aos braços do primeiro amor. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia, mas a igreja de Laodiceia colocou uma porta fechada diante de Jesus. Mas a igreja de Laodiceia colocou uma porta fechada diante de Jesus. Ele bate, mas não força ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas não depende dos ouvintes atender a voz dele. Este versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Jesus oferece a salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. Eu já preguei para pessoas e essas pessoas disseram: eu ainda não ouvi a voz de Jesus. Jesus ainda não falou comigo. Talvez você também tenha pregado para alguém, ela também tenha te dito essas mesmas palavras. Mas acontece, meu querido, minha querida, que quando nós falamos de Jesus para qualquer pessoa, Jesus está batendo na porta do coração dela. Porque a casa que a porta está fechada representa o coração dela. E Jesus, ele é super educado, ele bate. Ele vai batendo. Se alguém ouvir a voz e se abrir a porta, aí ele entra. Você abriu, ele entrou. Mas se você não abrir, ele não irá entrar. E ele não irá te forçar a abrir. Ele espera que você tome a decisão de abrir. Agora o diabo, ele vem e ele não bate, não chama, não pede para ninguém abrir. Do jeito que ele vem, ele entra com tudo. E eis a causa de muitas pessoas que estão aí sofrendo, porque não abriram a porta para Jesus entrar, mas o diabo veio e entrou com tudo, e ela está desesperada e não sabe o que fazer. E a única solução é você abrir a porta para Jesus. Ele está batendo na porta do teu coração. E só depende de você, que está me assistindo aí pelo canal Beto Diversos TV, pelo canal do pastor Damião Andrade, e receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida. Abre a porta do teu coração para que Ele entre. Se você quiser ser vestido de vestiduras de justiça, de roupas brancas, é só abrir o coração. Mas, irmão Carlos, como é que eu faço? Levanta a sua mão direita para o alto. Receba Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Confesse os seus pecados para Ele, e assim Ele irá escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E se aqui na igreja hoje existe alguém que ainda não recebeu Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, Jesus está batendo na porta do teu coração, na porta da tua casa. Ergue a sua mão direita para o alto. Só você que ainda não recebeu a Jesus como teu Salvador.
ou de repente você se encontra afastado da presença do Senhor, você se tornou um filho pródigo, uma filha pródiga, e você hoje deseja voltar para Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, que aí eu e a igreja vamos orar por você. Ou você que está me assistindo agora, nesse momento, está afastado da presença do Senhor, volte para os braços do Pai. O mundo só te faz sofrer. No mundo você não encontra quem te socorra. Enquanto você tem algo para gastar com os teus amigos, entre aspas, você é bom. Eles estão do teu lado. Mas quando você não tiver nada, todos irão te abandonar. E quando você se sentir sem nada, sozinho, o mundo vai te oferecer as bolotas que os porcos comem, a lavagem que os porcos comem. Mas se você deseja comer o melhor desta terra, volte para Jesus. Hoje, agora, não é amanhã nem depois, é hoje. Amém? Aleluia. E para nós encerrarmos, versos 21 e 22, ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, somente aqueles que passaram por lutas, por perseguições, tribulações, por momentos difíceis, momentos adversos, mas permaneceram fiéis até o fim, perseveraram até o fim. Somente esses é os que são vencedores irão sentar no trono com o Pai. Jesus, ele venceu e sentou-se com o Pai no trono. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque muitos estão na igreja, mas a palavra, ela é lançada, a boa semente é lançada. Só que muitas vezes as pessoas estão distraídas no celular, estão conversando, aí a palavra entra no ouvido, mas não chega até o coração. Quando ela sai da igreja, ela não lembra de nada que foi pregado, nada que foi falado. Mas a palavra, nós temos que estarmos bastante atentos, darmos ouvido para que ela entre pelo ouvido e desça até o coração. Aí quando isso acontece, aí você será uma pessoa que a cada dia mais Deus vai moldar o teu caráter, moldar o teu coração e fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa vencedora, para no devido tempo você se assentar no trono com o Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.